manejo de mão livre. Não deve ser feito, não tem nenhum motivo para fazer esse tipo de manejo. E ele fazia. Até que em um certo momento, essa serpente, que era uma naja, uma das 10 espécies de serpente peçonhentas mais perigosas do mundo. Então, assim, no mundo, para vocês terem uma ideia, a gente tem em torno de mais de quase 3.000 espécies de serpentes. 2.000, na verdade, 2.000 espécies de serpentes. Quase 2.000 espécies de serpentes no mundo, beleza? Só cerca de 5% dessa quantidade são peçonhentas. Um número bem baixo. E dentro das peçonhentas, você tem as 10 mais, que vai ser a mamba negra, que é uma espécie de serpente, que é peçonhenta, que não ocorre aqui no Brasil. A gente vai ter a víbora do Gabão, uma outra espécie peçonhenta, que não ocorre no Brasil. Oxyuranus, que é a taipan, que é a mais peçonhenta de todas. E você tem as najas. E adivinha o que ele fez? Pegou a espécie mais peçonhenta do mundo, uma das 10 mais peçonhentas, segurou ela na mão e ficou brincando com ela. O que vocês acham que aconteceram? Obviamente ele tomou uma picada. Não foi? Não foi isso que apareceu na mídia? Ele tomou a mordida da serpente. E ele deu muita sorte, que ele escapou dessa mordida tão grave. Uma pessoa que não recebe o atendimento adequado em torno de 1 hora, essa pessoa pode ir a óbito. O que é óbito? Essa pessoa morre. Ela pode morrer em 1 hora. Só que ele sabia o que ele estava brincando, estava manipulando, que era um animal muito peçonhento. Então ele tomou a picada, foi direto para o hospital. No hospital, ele fez vários procedimentos que limparam um pouco da toxina dele, do veneno da serpente que estava no sangue dele. Esse procedimento a gente conhece, o nome técnico, ele fez hemodiálise, que é basicamente pega o seu sangue, coloca no aparelho, esse aparelho vai tirar as impurezas, as toxinas, e depois retorna o seu sangue para o seu corpo. Muito legal, né? Mas esse aparelho funciona tipo como se fosse o nosso rim. Só que eu vou falar a verdade para vocês. Esse aparelho ele é gigante, é bem grande, é uma sala. Geralmente é um aparelho bem grande. E o nosso rim é pequenininho. E o nosso rim é mais eficiente do que esse aparelho. Consegue tirar muito mais toxinas do que o aparelho de hemodiálise. O corpo humano é fantástico. Deve ser bem nojento. Não, não, é tudo limpinho. É tudo bem limpinho. Mas aí o que acontece? Ele fez esse procedimento, o soro chegou do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, veio de São Paulo para ele, o soro veio do Instituto Butantan, o único lugar do Brasil onde tinha o soro antiofídico para essa espécie, chegou para ele no tempo de aplicar o soro e ele escapou de ter sequela, de ter maiores problemas em relação a esse envenenamento. Duas coisas que foram muito importantes em relação a isso. Esse rapaz, ele tinha uma qualidade de saúde muito boa, não tinha nenhum problema de saúde, era uma pessoa jovem, atleta, tá? Se alimentava muito bem, então ele tem, toda a condição de saúde dele era favorável. E o segundo fator é que o animal provavelmente não inoculou todo o potencial de veneno que ele poderia ter inoculado no momento da picada. Então, assim, se o animal conseguisse inocular 1 ml de veneno, ele não inoculou 1 ml. Provavelmente ele inoculou menos que a metade. Então ele deve ter inoculado 0,4 ml ou até menos do que isso. E aí foi excelente. Foi muita sorte dele. É como se ele tivesse ganhado da Mega Sena umas 10 vezes. Quem aqui queria ganhar na Mega Sena, levanta a mão. Eu queria. Eu queria ganhar fácil na Mega Sena. Mega Sena. Então ele ganhou como se fosse 10 vezes. Imagina você ganhar na Mega Sena 10 vezes. Meu sonho. E aí, assim, depois que aconteceu a picada dessa naja, o IBAMA, que é o órgão responsável por toda a fauna do Brasil, fauna e flora, eles entraram em contato comigo e falaram assim, ó, Cadu, a gente tá com a naja aqui. A gente não tem nenhum lugar que a gente consiga ter tudo que é necessário para cuidar desse animal aqui próximo de Brasília. Aí eu só virei para eles e falei assim, que coisa, não? Que coisa, eu não queria, né? Eu não queria pegar uma naja, né? Imagina, eu pegando uma naja. Eu falei, não, a naja não. Brincadeira, eu queria muito e que bom que ela foi para minha mão. Porque, assim, é um animal muito perigoso, muito venenoso e realmente só especialistas que estudaram muito, trabalharam muito com serpentes peçonhentas conseguem lidar com esse tipo de animal. Então, quando o IBAMA me ligou,
esse animal, ele veio para o meu plantel, chegou no zoo. Quando esse animal chegou no zoo, a primeira coisa que a gente fez foi olhar o estado de saúde dele, ver como é que estava o animal, se ele não estava machucado, se ele estava magro, se ele estava estressado. Tudo isso a gente fez a avaliação desse indivíduo. Quando a gente avaliou, a gente viu que o animal não estava magro, estava com score corporal, que estava gordinho, né? Bem robusto, bem tranquilo, só que estava mega estressado. Esse animal ele rodou 4 bairros de Brasília. Então ele rodou Gama, rodou Guará, rodou o Lago e veio parar no Zoológico de Brasília. Então ele rodou 4 locais em Brasília até esse animal conseguir vir para as minhas mãos. Imagina o tanto que esse animal estava estressado. Sempre dentro de uma caixinha. Chegou lá, ele estava bufando. Ele estava fazendo assim, ó. Oh, oh, bufando, de verdade. O barulho bem, soltando muito ar pela boca. E isso de muito estresse mesmo. E aí a gente pegou e colocou esse animal dentro do recinto e ele ficou em quarentena. Que era a gente observando para ver como é que ele estava. E aí, pessoal, olha só. Depois que chegou a Naja, vocês têm ideia de quantos animais foram apreendidos depois da Naja? Eu vou pedir para vocês começarem a chutar lá no chat quantos animais vocês acham que chegaram depois dessa apreensão. Vamos lá, você colocar aí, que eu vou dar uma olhadinha. Vou falando se está quente ou se está frio, tá? 50. Mais que 50 e menos que 200. Rapaz, é um pouquinho menos do que esse número aqui que o Gustavo mandou, viu? Então, por aí. Vamos lá, vou falar a resposta para vocês. Pessoal, já foram resgatados tanto de apreensão, quanto de entrega voluntária, mais de 100 serpentes. Sendo que cerca de 30 serpentes foram para o Zoo de Brasília para a gente tomar conta delas. Todas as peçonhentas que foram resgatadas dessa operação chamada Operação Snake. Snake é a referência à serpente em inglês, né? Então, todos foram peçonhentas foram destinados para o Zoo de Brasília. E lá a gente teve todo o cuidado com esses animais, sempre cuidando muito bem deles, priorizando sempre o bem-estar e a segurança da minha equipe e dos animais. Então, tanto para vocês terem uma ideia, a Naja chegou pra gente, ela estava estressada. Quando ela saiu do Zoo de Brasília, ela já tinha trocado de pele, porque cobra troca de pele, tá? Cobra ela troca de pele, então sai a pele dela como um todo, que a gente chama de ecdise, para ela crescer, né? Então ela tinha trocado de pele, não estava mais estressada, todos os comportamentos dela estavam normais, e aí a gente pegou e mandou lá pro Butantã, onde ela foi muito bem recebida. Eu vou até compartilhar aqui com vocês, para vocês verem um manejo, tanto da Naja quanto da Vibra. Tá? Vou colocar só um videozinho rápido, só um minutinho, vou mostrar para vocês esse manejo que foi muito marcante para a gente, tá? Eu acho que vocês vão gostar um pouquinho de ver. Deixa eu só ver se eu consigo compartilhar aqui. Vocês me avisam. Aqui. Só, vamos lá. Todo mundo tá vendo? Vou colocar o vídeo aqui do manejo dela sendo embarcada. Ela estava fazendo a contenção dela para ela ser colocada na caixa para ela ir lá para o Butantã. Essa caixa aí, ela tinha, obviamente, vários sistemas de travas, né? E aí tá eu fazendo o manejo para embarcar ela. Aí a gente parafusa a caixa e coloca um cadeado. E aqui tá outra serpente, a víbora verde de Vogel, um animal também peçonhento, que não existe nenhum desses animais aqui no Brasil, são os 2 animais asiáticos, e não existiu o soro dessa espécie aqui no DF, da víbora verde de Vogel. Até hoje não existe o soro dela no Brasil. Se alguém tomar algum tipo de picada desse animal, essa pessoa pode ir a óbito sem conseguir ter o soro, tá? Então aí fazendo um manejo e colocando ela na caixa. Cadu, licença, você está compartilhando esse vídeo do manejo? Sim, vocês estão conseguindo ver? Não, ele não chegou. Eu tô conseguindo. Eu tô conseguindo.
Então pode ser só o meu. Aqui tá ok. Tá ok aí? Então, beleza. Gente, a Tô gente vendo também nada. não tá ouvindo. Eu não tô vendo. Eu também. Eu só não tô tá ouvindo. vendo. Ô, Cá. A gente tá vendo, mas a gente não tá ouvindo. Pronto, Eu pronto. tô. Eu tô Licença. passando ele de novo. Eu tô passando ele de novo Eu tô para ver se todo vendo mundo vai depois. conseguir ver, tá? Ótimo. De novo. Aí, enquanto o tio Cadu está voltando as imagens, eu vou pedir para todo mundo desligar o microfone, tá bom? Para a gente escutar só o tio Cadu por enquanto, tá? Tá. Eu acho que vou passar para todo mundo, não sei se todo mundo conseguiu ver, mas, sim, isso daqui eu só estou passando para vocês algo que é de rotina no meu trabalho, tá bom? Seja uma naja, seja uma víbora verde de Vogel, seja uma cascavel, seja uma jararaca, seja uma jiboia, seja qualquer cobra que chega, o procedimento vai ser basicamente esse, tá? Que a gente faz um manejo lá no zoo, então a minha equipe é 100% capacitada para fazer esse tipo de trabalho. E só que assim, com essa serpente, só quem fez o trabalho de construção e manejo realmente fui eu, né? Porque assim, não tinha nenhum soro disponível para caso acontecesse algum acidente. Então, só eu que fazia esse tipo de manejo com ela, porque eu sou o que tem maior experiência dentro do setor em relação a isso, tá bom? E vocês viram, né? Todo mundo pensa, caramba, é uma naja, meu Deus do céu, tem que tomar muito cuidado. Vocês viram que é um procedimento bem simples, que com um gancho de contenção a gente consegue fazer o manejo dela. Vocês viram que eu estava com a perneira, que é um equipamento de proteção, luva de raspa de couro. Com aquilo ali eu não tinha risco nenhum do animal me picar. Você disse que veio aplicar um soro dele lá do Instituto Butantan. E você falou também que se não aplicasse ele em menos de 1 hora, ele entraria em óbito. Você quer dizer que, tipo assim, o soro veio lá de São Paulo em menos de 1 hora? Bom, é assim, Eduardo, você tem 1 hora para você iniciar o atendimento básico com quem foi picado por cobra. Então, como é que é? Se você é picado na verdade, 1 hora para naja, né? Cascavel e jararaca, em torno de 3 a 5 horas, dependendo da pessoa. Mas, no caso da naja, você é picado por ela e você espera 1 hora para você iniciar o atendimento básico, né? Que seria ir para hemodiálise, que seria ministrar o soro, que seria induzir o coma, se for o caso, que foi o caso desse rapaz, aí sim ele teria ido a óbito. Então, ele, em menos de 1 hora, ele já estava no hospital, fazendo hemodiálise, indo para o coma induzido e esperando o soro chegar. Então, graças a essa eficiência do hospital que atendeu ele, que se não me engano foi o Hospital do Gama, ele conseguiu escapar sem nenhuma sequela em relação a isso. Então, assim, 1 hora sem atendimento, você vai a óbito. Agora, se você tem um atendimento, aí aumenta a sua chance ali, que nem o caso dele, que foi em torno de 5 horas com sucesso incrível. Excelente. Eduardo, responde a pergunta. Obrigada. Que tudo indica travou e eu estou assistindo um estudante com óculos do meme chamado João Pedro Maia. João, fica à vontade para fazer a sua pergunta, por favor. Verônica acabou de voltar. O João vai fazer uma pergunta. Quais são as cobras que podem criar? Então, João, as cobras que hoje são autorizadas de você ter em casa são as cobras que são vendidas por criadores comerciais de animal silvestre. Basicamente, as espécies que estão liberadas é a jiboia comum, a jiboia arco-íris, que é uma jiboia linda. Depois vocês colocam aí na internet, jiboia arco-íris. Eu tenho uma jiboia. É um animal maravilhoso, tá? E essas duas são as espécies mais comuns que a gente tem aí para o pessoal que é do criador comercial tem a liberação do IBAMA para vender, tá? Corn snake não está liberada para vender, que é a cobra do milho, né? Não é liberada a venda dela. E tem alguns outros locais que estão tentando produzir uma cobra chamada cobra papagaio, que é uma cobra verde linda para venda.
Então depois coloca na internet aí cobra papagaio, que vocês vão ver o tanto que ela é bonita. E só que assim, ainda não sei de ninguém que está liberado para fazer essa venda. Atualmente é jiboia comum e a jiboia arco-íris. A pergunta é: com quantos anos você endoidou com anfíbios, artrópodes e bicho? Conta agora pra gente, ao invés de falar dessa naja, dessa jiboia e tudo mais, conta agora o que horas que Cadu virou esse bicho doido da biologia, que é um exemplo motivador para nós na superdotação. E você é um grande exemplo para qualquer estudante que está aqui agora. Quando você falar, Cadu, você, quando foi questionado em as suas afirmações, porque pesquisaram no Google, você fez assim, ó, matou a cobra? Não, você preservou a cobra e nem matou o pau. Falou, ei, eu estou sabendo do que eu estou falando. Isso é profundo neste grupo e é respeitoso demais. Então, que horas que nasceu esse bicho biólogo? Conta você da sua vida para a gente encerrar. Você é inspiração na superdotação. Então, nossa, minha família, ela vive o tempo todo no mato, a gente acampava muito, a gente ia muito para fazenda, e eu sempre tive contato com bicho. Então, era engraçado, me perguntar, para vocês terem uma ideia, eu nunca tive um videogame. Mentira, eu tive um Atari quando já tinham lançado o PlayStation 2. Eu tive um Atari. Então, eu não era muito desses meninos que ficavam em casa, né? E sempre gostei muito de animal. E eu nunca tive muito animal em casa. O máximo que eu já tive foi um pintinho, peixe. E eu nunca tive cachorro. Eu tive um cachorro na fazenda que eu nem tinha contato direito com ele. Então, e eu sempre gostei muito de bicho, de natureza. E eu supria essa minha vontade de ter contato com os animais vendo documentário, vendo séries, lendo muito. Meu pai assinava uma revista, era Ciência Hoje, que ele assinava e trazia para mim. Eu também, Cadu, olha, eu falo, sabe o quê? Gente, antes de existir o Google e a Bassa, Eu acabei de descobrir o nome completo Ciência Hoje para as crianças. Acabei de descobrir o nome completo do Cadu. Cadu, se você quiser, você vai ser meu aluno, viu? Fica atento aí, a gente identificar logo. E aí, assim, através disso tudo, eu fui me encontrando na biologia. E aí, quando eu fui fazer meus testes vocacionais, né, que eu tive a oportunidade de fazer vários, eles davam da seguinte maneira, que eu me daria bem em qualquer área que usasse a comunicação, só que eu tinha uma facilidade em trabalhar com coisas voltadas para ciências biológicas. Na hora, veio na minha cabeça, biologia, pá. E aí eu entrei na biologia, até hoje, eu sou um dos poucos biólogos que trabalhou em quase todas as áreas da biologia e não sabe escolher qual que eu quero seguir. Eu não sei se eu quero trabalhar com mamífero, eu não sei se eu quero trabalhar com aves, com répteis, não sei se eu quero trabalhar com ecologia, eu não sei se eu quero trabalhar com bioestatística, bioprocessamento, e tudo isso eu já trabalhei. E qualquer uma dessas áreas eu amo. Meu amor, se você quiser fazer a pergunta. Eu queria te perguntar se alguém da sua equipe foi picado ou se mais alguém, além do estudante que adquiriu a cobra, foi picado. Não, ninguém foi picado da minha equipe. Na verdade, desde quando eu assumi o zoo, a parte de répteis, nunca teve nenhum acidente com nenhum animal, porque a gente segue todos os protocolos de manejo do animal. A gente tem que lembrar que cobra não é um cachorro, cobra não é um gatinho que está acostumado com o ser humano, né? E mesmo o gato e o cachorro, eles mordem. Então, assim, para você não tomar mordida de gato e de cachorro, você tem que trabalhar, fazer o carinho, cuidar dele, de uma maneira que você saiba que o animal não está estressado, nem vai te morder. Então, a mesma coisa com a cobra.
Quando a gente trabalha com a cobra, se a gente mantém a distância dela, se a gente pega o gancho, faz tudo direitinho, faz o manejo correto, a gente não tem nenhum risco de tomar a mordida dela. No vídeo que eu passei, não sei se vocês viram que eu tenho um gancho bem grande para fazer o manuseio dela. Ela não tem como conseguir me morder, pular aquele gancho, rastejar rápido, pegar minha mão, é impossível. Então, quando a gente faz todo o procedimento certinho, não corremos nenhum risco. Só que para você fazer todo o procedimento certo, você tem que estudar e conhecer o bicho. Aí você consegue fazer isso, tá bom? Excelente observação, tá? Tem que ser especialista, né? Para poder mexer com qualquer animal desse porte. As cobras respiram debaixo d'água? Não, as cobras não conseguem respirar debaixo da água, mas sabia que tem muitas cobras que são semi-aquáticas, cobras que vivem na água, tem muita. Olha só, para você ver, essa Nádia que estava com a gente chama ela de uma serpente semi-aquática. Ela nada muito bem e, inclusive, ela até pesca. Ela faz muito de peixe. Ela vai lá, mergulha, pega o peixe, engole e volta para a superfície para respirar. Outro exemplo, a sucuri. Quem já ouviu falar na sucuri, levanta a mão. É a maior cobra brasileira. Então, ela é gigante. Ela pode atingir ali os seus 7 metros de comprimento. E ela também é uma serpente semi-aquática. Nada muito bem e ela fica toda debaixo da água e só fica com a ponta do focinho, que é onde ela consegue respirar, né? A narina dela para fora. Mas ela... Mas só para conferir, tem uma... qual que é uma espécie... Qual a cobra maior do mundo? Qual é o nome da espécie? A maior cobra do mundo no quesito de circunferência, então a mais gordinha, vamos colocar assim, é a sucuri. A mais gordinha é a sucuri. Agora, a maior em comprimento pode atingir até 9 metros de comprimento, é a piton reticulata. O quê? Tá? Não, tio, eu fiz uma pesquisa aqui. Eu queria saber como você sabe que uma cobra é venenosa. Pergunta muito legal, Mainá. Vou te falar. Muito difícil da gente saber quando a cobra é venenosa ou não, tá? Até os especialistas, de vez em quando, eles se confundem e erram, para você ter uma ideia. Então, assim, para o Brasil, funciona basicamente assim. As cobras que têm como se fosse 2 narinas e mais 2 furos entre o nariz e o olho, essas cobras são as cobras da família Viperídeo. Essas cobras são geralmente jararacas e cascavel. Essas cobras são peçonhentas. Vai parecer que esse animal tem como se fosse 4 buracos do nariz, mas na verdade 2 são do nariz e 2 são da fosseta loreal, que é um buraco que ela usa para perceber zona de calor no ambiente. É como se ela fosse a Maria Júlio Coutinho, dando o clima. Elas vão perceber o ambiente como se fosse assim, no Nordeste está 40 graus, no Sul está 28 graus. Elas têm essa capacidade de perceber essa variação de cor, variação térmica no ambiente. E isso é graças à fosseta loreal. Toda serpente que tem fosseta loreal, que tem esses 4 buracos na narina, são peçonhentas, beleza? Essa é uma forma. A outra forma é um pouco mais difícil, porque seria do grupo da família das corais verdadeiras. E assim, coral verdadeira, não dá pra gente falar que ela é peçonhenta só pela sequência de cor dos anéis dela, ou só porque o anel dela fecha na parte de baixo do ventre. Não necessariamente isso é uma coral verdadeira, tá? Pra vocês terem uma ideia, existe coral verdadeira que ela é azul com pintinha branca, e existe lá na Amazônia. Totalmente diferente daquela que a gente conhece, que é amarelo, preto e branco. Concorda? Então, assim, por isso que é difícil a gente saber uma forma exata de identificar todos os tipos de serpentes peçonhentas. Obrigada. De nada. Excelente.